Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entrevistas K9, ao seu quadro semanal sobre comportamento canino, sinotecnia policial e treinamento de cães em geral. Hoje nós temos a honra de receber o professor Daniel Luiz, lá de Brasília, químico, pesquisador, um bate-papo muito importante sobre cães de detecção. Especialmente nós vamos comentar aqui sobre o cães de detecção em geral, porém os de explosivos também. Vai ser um bate-papo interessante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que se inscreva, ajude o nosso canal a propagar cada vez mais a ciência sinotécnica no Brasil. Seja bem-vindo, professor Daniel, conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, professor Daniel. Nós vamos, sem mais delongas, né, começar esse nosso bate-papo sobre ciência sinotécnica, sinotecnia. O assunto hoje, nós vamos falar sobre cães de detecção e os desafios encontrados pelos treinadores em geral. Né, todos os treinadores de cães de detecção, existem alguns desafios encontrados. Mas para a gente começar essa nossa conversa, eu quero trazer aqui, conta para a gente como que foi a sua trajetória, né, até você se envolver nesse trabalho que você tem hoje dentro da ciência sinotécnica. Bom, já sou químico, já está aí mais de 20 anos, né? Um bom tempo. Mas o trabalho com a sinotecnia tem aí uns 12 anos, posso assim dizer. Tudo começou com alguns convites que eu recebi, né, de pessoas ligadas à área, que vinham tendo algumas dúvidas, né, no sentido de estudar a composição química dos materiais, né, material de treinamento, tentar compreender de forma científica, né, os fenômenos envolvidos na detecção. Então, recebi alguns convites aqui de polícias aqui em Brasília, e um grande amigo que eu tenho, que é um suboficial Otávio, dos Fuzileiros Navais, que é um amigo de longa data, e através dele fui no Rio de Janeiro, ministrei algumas palestras, e com essas palestras eu pude perceber aí o grande problema aí que a comunidade sinotécnica tinha, de realmente entender os fenômenos, né, envolvidos, e aí eu comecei a estudar, né, mais teoria, né, mais leitura, e aí uns 3, 4 anos depois eu comecei realmente a debruçar na bancada do laboratório para realizar algumas análises. Aí tive a ajuda de alguns colegas para realizar alguns testes com cães, e aí a gente foi seguindo, e hoje a gente, graças a Deus, temos aí um trabalho sólido, né, consolidado na área, e a gente tem conseguido ajudar aí muitas instituições. Boa, Daniel. Eu acompanho de perto o seu trabalho, já acompanhei ali palestras suas e vi que é um trabalho fundamental dentro da sinotecnia e tenho certeza que tem colegas que estão assistindo aqui que já assistiu uma aula sua, seja presencial, seja em vídeo, e sabe da importância desse trabalho. Mas conta pra gente também aqui, professor, como que a química entra no mundo do treinamento de cães? A química entra porque, por definição, ela é a ciência responsável por estudar a composição química, a composição da matéria, né? Bem como as transformações e a energia envolvida. Então, por exemplo, quando você quer saber a composição química de um alvo de detecção, a ciência que está disponível para você é a química. Então, se você quiser estudar quais são os fenômenos envolvidos ali na volatilização das substâncias até elas chegarem ali aos receptores olfativos do cão, é a química. Então, a química ela está diretamente relacionada a esse trabalho de sinotecnia. Hoje é impossível uma formação de um condutor ou um treinador de cães de detecção sem abordar alguns aspectos químicos. Legal. A gente faz essa pergunta justamente porque alguns colegas possam pensar, né, o que química tem a ver com o treinamento ali com o cão, mas assim, quem já acompanha a tua aula sabe exatamente isso que você comentou, né, da necessidade de entender. O cara não precisa ser um químico, né, o treinador de cão, ele não precisa ser um químico, mas é interessante que ele conheça alguns detalhes, principalmente da substância que ele vai ensinar o cão dele a localizar. Então, é nesse segmento que a gente vai seguir aqui esse nosso bate-papo, né?
Mas o interessante disso, Thiago, é que essa química que a gente aborda, ela é uma química que todo mundo viu no ensino médio. E, assim, né? E não, e não precisa. Talvez, Não talvez precisa não tenha, né, tido esse foco, né, no sentido de, né, a pessoa ali não tinha ali a responsabilidade, muitas das vezes olhava a disciplina, pô, o que que eu estou estudando isso? Para que que eu estou estudando isso? Mas muitos conceitos que nós abordamos é algo que a maioria, em algum momento ali da educação básica ali, ele estudou, né? Porque hoje o policial ele tem o quê? No mínimo um ensino médio, né? Então, assim, são conceitos básicos, né, que fazem com que você consiga ali entender os fenômenos, né? É interessante que ontem eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna, uma aluna que se formou agora nessa virada agora de ano letivo. Ela já estava já estudando, né, já depois já do ensino médio. E interessante que caiu uma questão, ela tirou uma foto e mandou falando sobre o benzoato de metila, né? Da questão dele ser utilizado no treinamento dos cães. Então ela falou, professor, olha só o que, que eu estou estudando aqui, né? Lembrei de vocês. Então isso mostra que esse conteúdo ele é um conteúdo que você estuda na educação básica, né? Sim. Infelizmente hoje nem todo mundo, nem todas as escolas hoje têm essa seriedade, né? Em ministrar essa disciplina, mas é um conteúdo básico. Aos colegas aí que cabularam as aulas de química lá no ensino médio ou na faculdade, se teve aí, agora presta atenção, porque agora é a hora de aprender mesmo, né? Mas é um trabalho fenomenal que você vem fazendo, Daniel, um trabalho assim, divisor de águas. E existem, né? É verdade que existem materiais sintéticos que tentam simular odores reais. Aí agora entra uma pergunta que muitos já fizeram. Eles funcionam? Olha, já existem diversos estudos, né, que mostram a eficiência desses materiais. Claro, mas para determinados alvos. Então, hoje, a gente vive um problema da incidência de novas substâncias psicoativas, que você tem, por exemplo, drogas como o fentanil, em que não é muito perigoso você usar o material real. Então, o material sintético ele acaba sendo uma alternativa segura tanto para o treinador quanto para o cão. Então, esses materiais eles são sim eficientes. O problema é que hoje as pessoas, a grande maioria que utiliza esse material, elas não entendem a composição química desse material, até para que ela possa entender que em um determinado momento você vai ter que fazer uma transição, você vai sair desse material e vai começar a utilizar o material real, para que você mostre para o cão o odor e aonde você quer que ele busque. Então, isso é um problema que grande parte das pessoas que usam materiais sintéticos não sabem entender. E você não saber entender isso faz com que, às vezes, o treino possa dar errado. E aí você vai culpar o material sintético de não funcionar. E isso encaixa numa próxima pergunta, que seria mais ou menos isso, né? Como garantir que um cão treinado com esse odor sintético, ele consiga identificar o odor real em campo? Protocolo. Você tem que ter protocolo. Tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas assim, eu tenho duas situações, uma já finalizada e outra em andamento, em que esses materiais sintéticos foram apresentados, né, o odor foi apresentado ao cão, claro, seguindo protocolos, e em um determinado momento foi feita a transição desse material sintético para o material real. E a transição em todas as unidades que estão participando, quanto os cães e quanto tipo de doutrina que está sendo utilizada, a transição foi muito tranquila. Nós não tivemos nenhum tipo de problema, né? De você botar ali o odor sintético no início do treino e de repente você trocar para o material real, né? Em alguns casos até em locais abertos, né? Sem você fazer isso utilizando painel, tubo, né? Você fazer em um local aberto e o cão conseguir fazer essa transição e reconhecer esse odor do material. Então, eu acho que o que falta é justamente isso, você ter um protocolo para que você saiba o momento certo de fazer essa transição do sintético
para o real. Top. Eu entendo assim, que se o cara ele não segue um protocolo, né, eu sempre falei pro pessoal, tem que seguir um padrão de treino, esse protocolo de treinamento, mesmo que eu entendo assim, mesmo se o cara treinar, né, o treinador ele treinar com odores reais e não seguir um protocolo, ele vai ter muito problema lá na frente. Né? Quem vai garantir que aquele cão está realmente preparado para campo? Eu já vi muitos casos de treinamento com odores reais e o cão não ficar pronto para uma operação real, ter diversos problemas, até mesmo pela questão de manejo de tudo aquilo ali, o cara não seguiu esse protocolo de treinamento, e ao contrário também, né? O sintético, o cara também não conseguiu alcançar o resultado, e é isso que você falou, ele não seguiu um protocolo, ele vai ter problema tanto com um quanto com o outro, né? Porque a partir do momento que você não sabe o que você tem ali trabalhando, qualquer problema que acontecer, você também não vai saber resolver. Né? Então, é importante hoje que você saiba o que você está usando. Claro, é muito difícil você ter hoje descrito o que um material sintético comercial ele vai ter ali na sua composição química. Isso é um material comercial, né? Isso está sendo vendido, né? Então, assim, as empresas, claro, elas não vão dizer o que tem para amanhã um ou outro sair por aí fazendo. Né? Então, assim, a gente também tem que entender o lado das empresas, né? Mas, sob a ótica do treinamento de cães, é importante que o treinador ele saiba o que ele está utilizando. Né? A gente tem uma situação de uma assinatura de odor de um alvo de detecção que nós temos moléculas que são utilizadas em diversos produtos de uso cotidiano, né, como fármacos, como conservantes, e essas moléculas são muito parecidas. Então, é interessante que hoje, dentro desse protocolo que nós estamos desenvolvendo aí em alguns estudos, esses materiais eles já passam a ser ali inseridos, de modo que você já comece a fazer um trabalho de discriminação. Então, isso mostra que você saber o que você está usando é muito importante. Né? Outro aspecto que a gente destaca é a questão da variação das concentrações. Você conseguir trabalhar com uma concentração mais baixa e você conseguir simular concentrações mais altas. Isso é importante hoje porque os alvos de detecção de vocês, muitas das vezes, eles estão vindo protegidos aí com invólucros em que a quantidade de odor que exala desses locais é muito baixa. Então, se você não tiver preparado o seu cão para esse tipo de situação, dificilmente ele vai marcar esse tipo de material. Claro que quando nós falamos dessa questão de você baixar a concentração, chegar ao limiar olfativo, cada instituição vai ter que estudar se isso é viável ou não, né? De modo que você não tenha, por exemplo, a situação como você tem em São Paulo, de vocês chegarem numa boca de fumo e o cachorro começar a marcar bitucas de maconha, né? Então você tem que entender se isso vai ser importante ou não. Mas essa variação, né, e permitir, o odor sintético ele permitir que você faça essa variação de quantidades também é muito importante. Eu acho que dentro disso que você falou, nesse aspecto, talvez já tenha até respondido essa pergunta aqui, que seria o que falta nessa ciência sinotécnica aqui no Brasil, na formação dos operadores K9. Talvez isso que você já falou já deu uma resposta um pouco nisso, né? Hoje eu vou pedir licença aí ao Lula, né? Ao nosso camarada aí, o Lula, para poder usar uma frase que eu acho sensacional que ele fala e resume muito o que eu penso em relação a quando nós falamos nessa questão de ciência sinotécnica, né? Lembra o pessoal que não é o presidente, tá? Lembrando o pessoal que esse Lula que você comenta não é o presidente. Não, não. Conhece, é um dos professores aqui nosso, é o Luiz Galvão Pérez, né? Conhecido como Lula. Lula Pérez, que é o treinador do Dexter, né? Aí pronto, o pessoal conhece agora. Boa. O Lula ele fala algo que hoje eu comecei que sintetiza o que eu acho em relação à sinotecnia, né? O grande problema é que as doutrinas de treinamento hoje, e aí eu posso dizer que mais de 90%, as pessoas têm essas doutrinas como se fossem dogmas.
O Lula falou isso uma vez para mim, eu nunca mais esqueci isso e sintetizou, né? Então, as pessoas hoje, elas veem as doutrinas de treinamento que elas usam como verdadeiros dogmas. Então, você criticar ou questionar algo, isso soa como uma ofensa, né? E as pessoas, elas entendem que aquilo ali é daquele jeito e pronto. Então, nós temos que pensar hoje que dentro da segurança pública, eu não sei quanto tempo você já tem mais de 10 anos de policial. Vai fazer 20. Então, se eu te perguntar qual era a arma que você usava 10 anos atrás e a arma que você usa hoje, diferença muito grande. Né? A viatura que você usava 10 anos atrás e a viatura que você usa hoje, né? Os protocolos, né, de revista, né, até mesmo de investigação. Então, Sim. isso mostra que tudo, na verdade, evolui, né? E as pessoas têm que entender que a sinotecnia, ela também evolui. Então, as instituições hoje, elas precisam ter ali dentro do seu organograma, né, pessoal que está ali antenado vendo o que tem de novo, né? E disso, dentro do que tem de novo, o que é que pode ser aplicado, o que pode ser mudado, o que pode evoluir, né? Então, hoje, um dos grandes problemas que eu vejo é justamente esse, né? Porque você estuda, você mostra, mas aí você encontra pessoas que veem aquilo que fazem como verdadeiros dogmas. Pois é, então é praticamente isso, né? O que está faltando é as pessoas entenderem que essa mudança é uma mudança que tem que acontecer para o benefício da própria ciência, né? E eu acho que tem evoluído bastante, né, Daniel? Nesses últimos, de 2020 para cá, eu tenho acompanhado, eu estou no estudo da sinotecnia, no trabalho com cães desde o ano de 2011, e de 2020 para cá eu vi uma evolução bem legal, e muito mais colegas aceitando com muito mais facilidade essas novidades que vêm chegando, porque tudo isso vem para aprimorar o trabalho, né? Então, assim, tem as dificuldades, tem os desafios, mas eu vi bastante mudança, mas a gente quer mais, né? A gente precisa aprimorar muito mais. Isso semana passada, né, nós tivemos na Universidade da Flórida um evento de científicos sobre cães de detecção, cães de trabalho, na verdade, né? Então, esse evento, ele reuniu pesquisadores, posso dizer, de vários países, porque eu acompanhei, tinha um pessoal da Austrália lá, tinha um pessoal do Reino Unido, e eles se reuniram, acho que, se eu não me engano, por 4 ou 5 dias, e você tinha, igual o congresso científico, né, painéis de trabalho sendo apresentados, palestras, mesas de debate, e foi uma coisa que, se você observar os temas que foram discutidos, você vê o quanto que nós aqui ainda no Brasil ainda não conhecemos o que é realmente a ciência sinotécnica, né? Então você tinha trabalhos de diversas áreas, trabalho de comportamento, trabalho de genética, trabalho de detecção, uma coisa assim impressionante e assustadora ao mesmo tempo, né? Porque às vezes eu tenho até um imediatismo de querer mostrar tudo para as pessoas e achar que essa mudança ela vai acontecer, mas isso é algo gradativo, né? E a gente percebe sim que muita coisa aí nos últimos 10 anos mudaram. É verdade. Daniel, aqui dá para fazer uma pausa aqui, peraí. Tranquilo. Eu tenho um Dexterzinho cópia aqui que tá roncando igual e vai sair Talvez. Vamos vamos lá, em cima do que eu estava comentando, né, que a gente falou que está faltando, né, na ciência Sinotec no Brasil, agora eu vou entrar num campo agora que seria na questão da detecção de explosivos, né, uma questão de realidade e desafio em cima do treinamento de cães de explosivo, que
São cães que a gente vê com menos frequência, né? Hoje eu diria que, na minha realidade aqui, a gente vê mais cães de detecção de entorpecentes, e ainda existem inúmeros desafios de detecção de entorpecentes. Você sempre fala disso nas suas aulas, mas se a gente for ficar falando aqui dos entorpecentes, a gente vai os nossos 45 minutos não seria suficientes, né? Precisaria de muito mais. Mas a ideia aqui agora entra nesse aspecto do explosivo. A gente sabe que o cão de explosivo é encontrado com menos frequência, não são todas as instituições que têm. Dentro disso aí, quais são os principais materiais explosivos que são usados no treinamento, né? Até mesmo para quem quer começar a treinar um cão explosivo atualmente. Assim, primeiro é importante contextualizar que, infelizmente, né, existem casos de treinamentos de cães de detecção de explosivos em que toda a teoria ali ela é fundamentada na detecção de entorpecentes. Então, as Sim. pessoas elas acham que o treinamento ele tem que ser feito ali. Eu não digo em relação à formação do cão, tá? Mas eu digo em relação à questão de protocolos de atuação e principalmente o material que você vai utilizar para treinar o cão. Então, outro problema é que não existe no Brasil nenhum curso de detecção de explosivos. Esse curso, muitas das vezes, ele é feito dentro de um curso de detecção, e isso é um problema muito grande, porque é necessário que o profissional ele tenha conhecimentos básicos de explosivos, né? Você tem hoje condutores aí de cães de detecção de explosivo que, se você perguntar o que é explosivo, ele não sabe, né? Se você perguntar quais são as composições químicas dos explosivos, eles não sabem. Então, eu acho que isso é um risco, né? É algo que precisa ser trabalhado, né? Provavelmente, eu acho que até esse ano deve o Jax, lá, o pessoal da Core no Rio de Janeiro, deve estar organizando aí um evento, aí, um seminário de detecção de explosivos, né, onde esse tipo de situação vai ser abordado, né, para os profissionais. Então, é sim importante antes realizar um estudo dos alvos de detecção. Após realizado esse estudo, aí você vai entender o que você precisa utilizar para treinamento dos cães. Então, você entra na situação, por exemplo, do uso de materiais reais. Ao utilizar esses materiais reais, você vai pegar esse material aonde? Na empresa que produz o explosivo. Então, você tem que saber quais os materiais que você vai utilizar. E aí você tem um problema que esses materiais, muitas das vezes, eles vêm com a presença de resíduos de substâncias que foram utilizadas na síntese desse material. Então, existem casos hoje de incidência de falsos positivos em produtos de uso cotidiano com a presença desses reagentes que são utilizados na síntese de alguns explosivos. Então, o grande problema do uso de material real é esse. E Certo. aí você tem a questão do uso do sintético. Então, o uso do sintético, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a empresa ela vai utilizar? Ela vai utilizar os compostos de maior volatilidade, né, aqueles que vão volatilizar, que muitas das vezes não é a substância explosiva em si, e que são substâncias que são utilizadas ali na síntese desse material e que apresentam maior pressão de vapor. O problema é que quando você detecta essas substâncias, né, os artigos que mostram que substâncias são essas, os explosivos utilizados são explosivos fabricados por indústrias americanas. E aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade, né, que aí você pega as indústrias que produzem explosivos no Brasil, será que essas substâncias são as mesmas? Porque a empresa ela pode usar uma outra substância. É. Então, você vai estar treinando com uma substância que muitas das vezes o explosivo que foi preparado aqui no Brasil ele não tem isso. É. Então, isso aí é um dos problemas, né, que ainda não existem, né, estudos aqui no Brasil, né, que mostram isso, mas alguns
condutores de cães de detecção de explosivos lá fora, eles relatam esse tipo de problema, né? A desconfiança de, pô, será que realmente, né, eu vou ter essa eficiência do material e vou ter esse problema? Então, você tem ainda essa dúvida, né, em relação ao uso de materiais sintéticos. Isso acontece muito em relação aos materiais nitrados, né, que é o grupo dos ésteres, das nitrosaminas, entre outros, né, os nitroaromáticos. Agora, quando você trata dos agentes oxidantes, né, que são os sais que são utilizados, aí sim você tem uma eficiência de você apresentar um odor refinado, puro, né, para os cães. Então, assim, é preciso hoje, dentro das equipes de detecção de explosivos, em que seja realmente feito um estudo para que as pessoas entendam quais são os compostos voláteis dos explosivos, para que você entenda o que é que você vai utilizar e para que você escolha, né, dentre vantagens e desvantagens, se você vai utilizar um material real ou se você vai utilizar um material sintético. Boa. Então, o primeiro ponto aí que a gente consegue observar para quem quer começar nessa seara de treinamento de cães para a detecção de explosivo é o cara conhecer sobre explosivo, né? A gente sabe que existem alguns cursos, aqui mesmo na Polícia Civil de São Paulo tem o curso lá de explosivista, para quem vai trabalhar no GER. Então, eu diria que um curso desse seria um bom começo, né? Ou procurar um curso por uma instituição particular que ofereça um curso que vai ensinar para o cara os princípios do explosivo. Então, pelo que eu entendi, seria isso, esse seria um bom começo também, né? Para o cara entender do que ele se aventurar já ir comprando material, treinar o cão sem nenhum fundamento. Assim, o outro fator importante que precisa ficar bem claro para essas pessoas que desejam, né? Claro, a gente tem equipes hoje muito bem informadas, né? No Rio de Janeiro você tem lá o BAC e a CORE, né? Que são unidades muito bem já... Ih, Thiago, peraí. Virou aqui, Então, né? hora de roncar. Desvirou aí. Desvirou. E o Otto roncando. O Otto é o Beagle do Daniel. Cara, Então, ele é igual o Dexter, cara. Igualzinho. é, é filho do Dexter, vai puxar o Dexter. O bicho dorme igual uma pedra, cara, e ronca igual gente grande. Vamos Bom, lá. vamos lá, deixa eu... Dentro, né, que a gente ainda estava comentando, Eu estava respondendo. isso, continua, pode continuar. Bom, então, o que deve se ficar bem, assim, claro para quem trabalha ou pretende trabalhar com a detecção de explosivos, é que uma equipe de detecção de explosivos, ou seja, cão e o condutor, ele é uma ferramenta do esquadrão antibomba. Sim. É um perigo uma equipe hoje trabalhar simplesmente por trabalhar, né, solo. Porque existem situações que o técnico explosivista ele vai determinar se realmente ali vai ser utilizado o cão ou se ele vai utilizar outras ferramentas, como o robô, né, como o próprio operador utilizando traje. Então, as pessoas precisam entender que a equipe de cães ela é uma ferramenta subordinada ao esquadrão antibomba. Né? Então, isso tem que ficar bem claro, né, para que a coisa já não comece errado. E dentro disso, né, o cara ali, ele tem o conhecimento, vai começar. É possível, dentro disso, criar-se um kit de odores seguro e eficaz para esse treinamento de um cão de explosivo? Sim, hoje você tem indústrias de explosivos que fornecem, né? Você tem a indústria pública, né, no Brasil, que ela tem fornecido amostras de explosivos que são os materiais base, né, para você realizar o treinamento de um cão de detecção explosiva.
E você tem também, né, você pode fazer uma mescla aí ou com materiais comerciais, né, que são vendidos, ou até mesmo produtos químicos puros, né, como no caso, por exemplo, do nitrato de amônio, do clorato e perclorato de potássio. Você consegue adquirir isso junto à indústria química, com mais de 99% de pureza, né, e você consegue fazer ali um trabalho para poder fechar aí esse espectro de odores, né, que é hoje o grande problema que no Brasil tem hoje. A incidência no Brasil ela é muito relacionada a esses materiais, né, as emulsões, né, que ali você tem o nitrato de amônio, e as pólvoras cloratadas, né, que são esses materiais que são utilizados principalmente em pirotecnia, né, em que você precisa ter ali o cão treinado para fazer detecção de clorato e perclorato de potássio. Então, essas duas substâncias você consegue adquirir isso na indústria química. Certo. Só para deixar bem claro para o pessoal aí, não vai sair pegando o rojão, desmontando o rojão, treinar com aquilo, que não vai dar certo, né? Porque às vezes uma pessoa acha que é um negócio muito mais simples do que isso, né? E quando a gente fala de um cão de detecção de explosivo, o meu ponto de vista, e vários profissionais da cinotecnia também têm esse ponto de vista meu, é que o cão de explosivo, ele é aquele cão que eu diria que é o mais perigoso a se treinar. Porque, assim, um de detecção de entorpecente, se ele não achou, ele simplesmente não achou. Não vai ter um efeito catastrófico muito grande. Agora, um cão de detecção de explosivo, que o cara negligenciou todo o processo de formação, ou o cara achou que com pólvora de munição, ou com pólvora de rojão, ou de bombinhas, ele fazendo essas misturas e treinando o cachorro para identificar aquilo, esse cão estaria apto a identificar explosivos, por exemplo, num estádio. Aí o cão passa lá, não localiza um explosivo, aí há um desastre, né? Então, assim, para quem quer se aventurar nessa área, presta muita atenção, é um campo assim que exige muito estudo, muita dedicação, e eu vejo como, assim como o cão de detecção de cadáver, né, que a gente treina aqui, é muito detalhado, tem muitas coisas que às vezes a gente para semanas e semanas lendo e vai fazer teste para ver se aquilo realmente é o que a gente imaginou. Eu acredito que no de explosivo vai ter muito mais desafio, né, Daniel? Você quer ver um erro assim que as pessoas cometem, às vezes até por desconhecimento, né? Estou precisando de material para treinamento, né? Para fazer a apresentação de odor. Aí o que as pessoas fazem? Ó, tem um cara aqui em cima Olha de ele mim aqui. aí, tá grandão, tá igual o Decker já, bonitão, grandão. Então, assim, você procurar a unidade antibomba e ir lá e pegar materiais explosivos, né? Então, isso é um grande erro, porque esse material, a forma com que a unidade antibomba ela vai armazenar isso, ela não vai seguir protocolos para cães de detecção, né? Então, às Sim. vezes, esses materiais, eles não estão armazenados em frascos corretos, igual nós armazenamos em frascos de vidro, né? E aí você tem contaminação cruzada entre vários tipos de substância. Então, isso é um erro clássico hoje, principalmente em quem está começando a realizar esse trabalho de detecção de explosivo. Eu acredito que é um desafio muito grande, né, Daniel? O treinamento de um cão de explosivo, assim como o cadáver para âmbito criminal, eu acho que é um desafio muito grande, né? Então, quem quer se aventurar nessa área, eu sempre falo, pessoal, quer realmente se aventurar nessa área, enfia a cara nos livros, vai ler bastante, vai estudar bastante, buscar pesquisas. Não vai ser um aventureiro, não, porque, assim, infelizmente, a gente conhece muitos aventureiros. Eu falo, eu conheço muitos que, vou treinar, vou fazer isso, fazer aquilo, aí o cara faz um treino meia boca, acha que o cão dele já está preparado, e não é assim que funciona, né, meu? O campo da ciência sinotécnica é um campo sério, e se a gente levar esse trabalho com cada vez com mais seriedade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar muito mais, um patamar melhor, como outros países que já têm evoluído bastante. Você comentou aí lá das palestras, que eles já estão discutindo temas que a gente aqui ainda está discutindo, tema que eles já discutiram há 10 anos atrás, né? A gente está hoje discutindo aqui no Brasil temas que em países mais evoluídos já discutiram há 10 anos atrás. Eu já ouvi, inclusive, podcasts antigos de temas que eu não vejo ninguém discutir aqui no Brasil. É por isso que a gente tentou fazer esse Entrevistas com a Nove, para tentar trazer um pouco para a galera aí do treinamento de cães essa responsabilidade.
né? E não é aqui assistindo também um podcast nosso, uma entrevista, que o cara vai conseguir obter maiores informações. Aqui a gente está para fazer esse bate-papo e levar a consciência da necessidade de buscar o aprimoramento, porque não é brincadeira, né? O cão, ele não é a solução mágica, ele é uma ferramenta de apoio a uma instituição, seja na investigação, seja na detecção de explosivo, de arma, munições, entorpecentes, e muitas pessoas acham que é uma solução mágica e que depende só do cão, e esquece que uma grande parcela é do operador, né, Daniel? Tem que entender as limitações do cão, né? Dentro desse todo cenário de treinamento, tudo isso. Tem que entender da questão dos alvos, né? Tem que entender da questão dos protocolos de atuação. Então, é algo muito complexo que a gente fica bastante temeroso, né? Pelo que às vezes a gente vê, porque é algo muito sério, é muito sério. Não é uma simples detecção bem como você disse, né? Não é, não detectou droga, passou, né? Agora, não detectou um explosivo, e aí? Né? É. Então, isso é algo muito, muito perigoso, né? Então, não existe nenhum curso, né? Ressalto isso, no país hoje não existe nenhum curso de detecção de explosivos. Grande parte dos bons profissionais hoje aprenderam com o tempo, né? A tentativa, erro e acerto, né? E conversa aqui, e aprende um pouco ali, né? Vai numa outra instituição, faz um intercâmbio, né? Então a gente observa que a coisa ela tem sido mais dessa forma, né? Então hoje não existe um curso realmente de detecção de explosivo em nenhuma unidade hoje no país. É bem complicado. Isso é muito importante, sabe? As pessoas precisam. Eu acho que se você faz um curso desse, você forma uma turma, né, essas pessoas elas vão sair dali com um outro olhar em relação ao que está acontecendo, né? E vão realmente saber ali usar a questão técnica, a questão científica, né? A questão de você estar sempre estudando, né? A gente teve uma ação terrorista agora no último Natal, né, que aconteceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em que foi usado um explosivo pela primeira vez. Né? Um explosivo que apareceu pela primeira vez, se incidiu numa ação terrorista pela primeira vez. E aí surge aquela pergunta, né? Será que os cães estão prontos para esse tipo de material? Né? Que material é esse? Alguém sabe que material é esse? Alguém sabe o que o cara usou para poder preparar esse material? Até para que, dentro de uma operação, se você vê esses precursores, você saber identificar. Né? Porque hoje, com a incidência, principalmente de explosivos caseiros, muitas das vezes você está numa operação, você não vai encontrar o explosivo, mas você vai encontrar os precursores, né? Que são aquelas substâncias que são utilizadas para fazer para preparar esse material. Então, as equipes estão preparadas para isso? Então, é muito complexo. É um tema muito complexo. Bem Então, complexo. é necessário muito estudo. É um curso, isso tem que ser um curso. Exato. E até mesmo no entorpecente, né? Vai surgindo novos entorpecentes aí, novas drogas, que também dificulta o trabalho, né? Não só no explosivo, né? Nos entorpecentes também a gente tem visto nos últimos anos aí odores, né? Novas drogas aparecendo aí que os cães não estão, não foram apresentados aos cães, né? A gente não apresentou isso aos cães. Os cães não estão preparados para localizar aquela substância em si. Porque, por exemplo, o que a gente tem hoje de problema lá nos Estados Unidos que a gente está observando, né? Que é a incidência do fentanil, né, que é um opioide sintético, em que pequenas quantidades dele podem ser suficientes para matar o cão, matar o policial. Né? Eu tenho feito um trabalho com um farmacêutico numa veterinária, e a gente estudou bastante sobre isso. E aí, quando nós voltamos o estudo para a nossa realidade aqui no Brasil, aí você está diante do nitazeno, que é um opioide sintético, que, se eu não me engano, ele é 50 vezes mais forte que o fentanil. Ou seja, a gente está com um problema pior do que eles lá.
E esse material ele já está sendo incidente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já se encontra o nitazeno e não ele utilizado sozinho, ele misturado a drogas tradicionais, como cocaína, né? Drogas sintéticas. E aí eu te pergunto, né? Nós estamos preparados para isso? Para que você possa ter uma ideia, o medicamento que é utilizado para socorrer tanto policiais quanto cães não é comercializado no Brasil. E se você quiser comprar, você tem que pedir uma receita para um médico e você ir lá nos Estados Unidos comprar e trazer. Então, assim, você não querer estudar, né, se atualizar, ele vai te colocar em risco e que muitas das vezes vai acontecer uma situação que você nem vai saber o que foi. Exato. Isso. Uma pergunta que eu tinha lembrado, algum dos países aqui da América do Sul, Daniel, ele tem esse curso de cães de detecção de explosivos? Você já chegou a ter essa curiosidade? Algum país aqui da América? Na Colômbia tem. Interessante que às vezes um colega pode tentar buscar, né, esse conhecimento lá para trazer. Eu sei que nos Estados Unidos provavelmente tenha esse curso, né? Eu nunca pesquisei essa área lá, mas na Colômbia eu não sabia. Não, hoje, assim, nós temos profissionais que são extremamente qualificados para ministrar esse curso. O problema é, assim, as instituições, elas ainda não enxergaram ainda, ou por questões burocráticas, não se conseguiu fazer esse tipo de curso. A necessidade Porque hoje, só as disso, instituições... é um curso só disso, não aquele panelão com todas as informações que talvez não vai dar o conhecimento que o cara precisaria, né? Um curso só para detecção de explosivo, né? Porque, por exemplo, você hoje, uma instituição, ela tem que formar, né, ela tem que fazer o curso introdutório, que é o curso que a pessoa vai entrar na unidade, né, que muitas das vezes vai aprender ali a operar com cães. Né? Sim, sim. Aí ele tem um curso de detecção, e muitas das vezes ainda tem instituição que ainda dá um curso ainda para a pessoa aprender a treinar o cão, alguma coisa assim, né? Em algumas, o curso de detecção ele já é feito em conjunto. Então, você conseguir fazer mais um curso, muitas das vezes você expor isso para a instituição não quer. Porque aí você vai ficar ali, sei lá, 2, 3 meses o cara fazendo curso. Tem toda a questão financeira também, né? Sim. Então, as instituições, elas ainda não conseguem ainda organizar esse curso por causa de todas essas questões burocráticas. Mas isso hoje é muito importante, porque a gente observa que os operadores eles estão sendo treinados, né? E aí não tem como a gente culpar ninguém. Às vezes o cara está trabalhando errado, mas foi assim que ele aprendeu, né? Então, às vezes não tem como você culpar, mas isso é uma coisa que a gente observa, né? Tem situações que a gente não pode colocar aqui, mas existem diversas situações, por exemplo, de marcação de alvos durante varreduras de detecção de varredura de explosivos, que acontecem ali, as pessoas não sabem identificar o que está acontecendo. Pô, o cachorro marcou, mas não tem explosivo. Aí o cara não sabe entender que aquela substância ali que o cão marcou está presente no material que o cachorro treinou. E aí, qual que é a consequência disso, né? Porque quando o cachorro faz uma marcação dessa, entra a unidade antibomba. Então, você tem toda aquela situação de isolamento de área, né? Que aí vai todo aquele protocolo. E aí, quando chega no local e fala, pô, não tem nada, muitas das vezes as pessoas vão ter aquele olhar crítico de dizer assim, pô, esse cachorro é mal treinado. Pô, essa equipe de detecção de explosivo, ela não é confiável. Justamente porque o operador ali naquele momento ele não sabe chegar e dizer, o que aconteceu foi isso, nesse material que tem essa substância e essa substância faz parte, por exemplo, do preparo de um explosivo ou preparo de um material explosivo. Então é muito importante hoje as pessoas estudarem, né, terem essa formação para poder entender e às vezes trabalhar até uma questão de uma discriminação, né, de um odor já previamente para não acontecer esse tipo de problema. Bom, professor Daniel, obrigado então por esse bate-papo nosso. Eu vou pedir para você deixar o que você diria hoje para quem está começando agora a atuar com os cães de detecção, né? Em poucas palavras, o que você diria para esses colegas que estão começando agora
né, a gente já deixou bem claro aqui que é buscar o estudo, isso, aquilo, mas o que você diria para esses colegas que estão começando agora, ou até mesmo que já estão há um bom tempo na estrada, e se o pessoal quiser acompanhar mais um pouco do teu trabalho, onde eles te encontram, Instagram, pode deixar aqui para o pessoal que está assistindo. Bom, a gente observa já uma geração nova aí de sinotécnicos, uma geração que estuda bastante, né? Uma geração sedenta por conhecimento. Então, é muito bacana ver isso. Eu tenho tido a oportunidade de rodar vários estados aí, né? Já fui em todas as regiões do país. E a gente observa uma geração sedenta por conhecimento, né? Então, o que a gente pode colocar é que sempre nós vamos ter que estar estudando. Nós nunca iremos dominar o conhecimento, né? Seja na área de odores, né? Ou seja até na área técnica de treinamento de cães. Sempre vai surgir algo novo, né? Algo que vai trazer algo que vai agregar ao trabalho. Então é importante, né? Sempre estarmos aí antenados com o que está acontecendo, né? E para que a gente possa, né, levar isso tanto para o nosso trabalho quanto o trabalho das instituições. Então, o estudo, ele nunca para. Boa. O seu Instagram, tem aí Instagram, o pessoal quiser acompanhar um pouquinho do teu trabalho? @daniel.luiz.r, vai ver lá, nós temos um grupo de pesquisa, Química e Sinotecnia, e é um grupo que eu tenho alunos tanto de ensino superior, alunos de pós-graduação e alunos até do ensino médio, né, de iniciação científica júnior, trabalhando ali diariamente para estudar tanto essa questão dos odores, né, quanto outros temas relevantes aí para a sinotecnia. Então, é só seguir a gente lá no Instagram, acompanhar, a gente sempre coloca as postagens de temas diversos. Então, Daniel.luiz.r, né? Isso, Daniel.luiz.r. Daniel.luiz.r, Luiz com Z. Exato. Boa. Daniel, quero te agradecer por esses minutos seus aqui passando esses conhecimentos. O seu trabalho é um trabalho que muitos colegas hoje já conhecem e alguns vão conhecer através desse vídeo. O professor Daniel ele tem dedicado muito nesse estudo, por ser um doutor em química, conhecer bastante desse assunto. Ele tem passado muita informação e muito conhecimento para a comunidade sinotécnica, para os treinadores, e a gente só tem a agradecer o seu trabalho. E a gente sabe que esse assunto que a gente comentou hoje aqui, né, em poucos minutos, menos de 50 minutos, não dá para nem pincelar nem sobre a detecção de entorpecente, que dirá sobre a detecção de explosivo, né, que é um campo, assim, como a gente comentou aí, que carece de muita mais informação, de muito estudo. Mas, assim, a galera que tiver conhecimento, procura, o professor Daniel está sempre aí em algumas palestras, em alguns cursos, sempre ministrando, procura saber, entre em contato com ele no Instagram, vê onde ele vai estar, participa de um curso dele. Thiago, eu já posso até, vou adiantar aqui, né? Vou usar aqui esse canal aí como spoiler, né? Está sendo já finalizado um livro sobre detecção de explosivos, tá? Estou escrevendo junto com o suboficial Otávio. Esse livro, até mais ou menos no meio do ano, ele já deve estar pronto. E aí nós vamos ver o que a gente faz em relação à editora. Mas esse livro já está aí, já saindo do forno. Pronto, uma conquista, né, para a sinotecnia hoje no Brasil. Eu tenho certeza que esse livro vai trazer muita informação boa. Então, assim, eu só quero te agradecer, Daniel, pela sua participação aqui com a gente. Infelizmente, o nosso tempo aqui é até nos 50 minutos, mas a galera que ainda não segue o nosso canal, a gente pede para seguir o nosso canal, compartilha esse vídeo do professor Daniel para que o trabalho dele seja conhecido mais. E a ideia do Projeto K9 é isso, é levar o conhecimento da sinotecnia. A gente vai estar aqui toda quinta-feira com entrevista K9 nova sobre temas diversos, de comportamento, adestramento, sempre mostrando que esses carinhas aí têm muito a contribuir com a gente, e a gente vai estudar muito sobre eles. Cada dia que passa a gente descobre muito mais sobre esses cães. Obrigado, professor Daniel, valeu, pessoal, tamo junto, obrigadão. Valeu. Tchau.